Pense em pura violência. Isso aí, pura violência. Pense numa etnia extremamente violenta e muito bem organizada. Essa etnia tem um nome, o nome dela é Songhai. Songhai, que criou o Império Songhai. Bem, e quanto tempo durou o Império Songhai ou Califado? Eu vou explicar a vocês sobre isso. De 1460 a 1591. Foi exatamente o tempo que durou o Califado ou o Império Songhai. Líder principal, cara que construiu o Império Songhai, chamava-se Soniali o Cruel. Soniali o Cruel. Bem, o Império Songhai cresceu derrubando o poderoso Império do Mali, dominado pela etnia Mandinga ou os Mandingas. E essa dominação começou pela curva do rio Níger. Pela curva do rio Níger. Por quê? Primeiro a gente tem que pensar a extensão do Império do Mali antes da caída dele. O Império do Mali chegou a ter o tamanho da Europa Ocidental. Olha o tamanho dessa extensão. E isso quer dizer poder. Isso quer dizer poder e muita dominação. Mas não uma dominação no modelo contemporâneo, não uma dominação no modelo europeu, no modelo ocidental. Por quê? Porque a África tradicional tinha um modelo de dominação diferente. Diferente como assim, Jefferson, seu cabeçudo? Espera aí, vamos fazer cavucador, vamos pensar. Não existia limite territorial. A dominação era militar, religiosa, comercial e tributária. Pegou legal essa visão de cria? Não existia a sensação de limite territorial. Essa sensação de limite territorial acontece após o contato com os portugueses, com os europeus, com a Igreja Católica. Os missionários da Igreja Católica tiveram um papel muito importante na desorganização da África tradicional e na organização da exploração colonial no continente africano. Porque eles impuseram uma cultura, uma religião, um idioma e uma estrutura de organização política diferente da que era exercida na África tradicional. Bem, voltando. Então, o Império Songhai derruba o poderoso Império do Mali e isso começa a ser construído lá na curva do rio Níger. Lembrando mais uma vez que os portugueses colocaram os pés na África tradicional em 1450. Em 1471, olha só, em 1471, 1471, a frota portuguesa do mercador Fernão Gomes, a frota portuguesa do mercador Fernão Gomes já tinha acordos comerciais na África. Beleza? E tudo isso começa a fomentar essa sensação de criação de um império, cai outro império, porque está envolvido comércio. E comércio envolve banco, envolve dinheiro. Continuando, quais eram as etnias dominadas pelos Songhai? Os Musi, os Tuaregs e os Fulbe. Com detalhe para os Fulbe, porque os Fulbe foram praticamente dizimados por
Sony Ali, o Cruel, o cara que construiu o Império Songhai. Esse cara aqui. Esse cara aqui também anexou duas cidades muito importantes do Império do Mali, que no caso eram, o conceito era diferente, a organização política do Império do Mali era totalmente diferente da organização política do Império Songhai. O Império do Mali, nós já conversamos por aqui, tinha uma estrutura de confederação barra províncias tributadas, certo? Lembrando, confederação, forma de Estado, Estado unitário, Estado composto, confederação e federação, Estado unitário, Estado simples, certo? Estado simples, Estado composto, Estado simples, unitário, Estado composto, confederação e federação. O Império do Mali tinha uma estrutura política, uma forma de Estado composta, ou seja, era uma confederação um pouco complexa, porque ela também tinha, além, né, das cidades-estados, ela também tinha as províncias tributadas, que pagavam tributos às cidades-estados. Diferente do Império Songhai. Mas o Império Songhai anexou duas cidades muito importantes do antigo Império do Mali. Essas cidades eram importantes culturalmente, gente, tá? Comercialmente e culturalmente, porém mais poderosas culturalmente. Os mandingas, que eram a etnia que dominava o antigo Império do Mali, tinham uma preocupação muito grande com a cultura além do comércio. Então, Timbuktu e Djenné eram duas cidades estrategicamente culturais barra comerciais. E justamente por isso, a primeira coisa que Sony Ali fez quando dominou o Império do Mali e começou a criar o Império Songhai foi dominar as cidades principais, Timbuktu e Djenné. E essas cidades foram anexadas ao Império Songhai. Qual era a estrutura política do Império Songhai? Bem, o Império Songhai era uma monarquia absolutista. Você vai pensar assim, difícil de ver até agora. Nós já falamos de alguns impérios e alguns reinos, e quase nenhum deles utilizava essa estrutura política, essa organização política chamada monarquia absolutista. Monarquia absoluta. Mas o Império Songhai sim, porque Sony Ali era conhecido por ser muito violento. E a estrutura, de fato, política dos Songhai era muito violenta. Eles eram uma etnia muito violenta. Qual a língua, qual o idioma do Songhai? O idioma era a língua nilo-saariana. Nilo-saariana. Sim, o Songhai tinha como local principal o rio Níger. E isso influenciava até na religiosidade deles. A gente vai falar sobre isso também, é muito importante. Bem, rio Níger. O Império Songhai cresceu a partir daí. E ele chegou a tomar uma extensão muito grande também, dominando a África Ocidental, a África do Norte. E exatamente pela África do Norte vem a queda do Império Songhai. A extensão dele também trouxe vários problemas futuros que nós vamos falar por aqui. Falamos sobre a língua, o idioma nilo-saariano, ou a língua nilo-saariana, certo? E agora vamos falar de algo muito importante, que é a estrutura política. Bem, Sony Ali ergueu o Império Songhai, levando o Império Songhai do Níger até a África do Norte, certo? Dominando a África Ocidental e a África do Norte. Ele dominou a costa atlântica. Mas lembrando que em 1471 já existia um acordo comercial com o mercador português Fernão Gomes. Fernão Gomes, mercador português, já tinha um acordo comercial
lá na África, lá na costa atlântica da África. Esse acordo comercial valia peças. Quais eram essas peças? Triste falar dessa forma, mas era a realidade. As peças se chamavam escravos, e os escravos faziam parte da base comercial também do Império Songhai. Além dos escravos, você tinha o sal, o açúcar, a vidraçaria, o ouro claro, o marfim e a noz de cola. Detalhe para a noz de cola e detalhe para o sal. Eu não sei se todos sabem, mas o processo de extração do sal da água do mar foi criado pelos africanos. Esse processo ninguém conhecia. E aí, com o contato com os africanos, foram perceber que o sal também podia ser extraído da água do mar. No solo africano, na África tradicional, em qualquer ponto da África tradicional, era comum a extração do sal da água do mar. Fazia até parte dos bens de prestígio. E o que eram os bens de prestígio? Antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos europeus em solo africano, na África tradicional, o comércio era feito mais ou menos na base da troca. E essa base da troca tinha como pilar principal, como alicerce, os bens de prestígio. Esses bens de prestígio eram os produtos mais preciosos. A gente fala do marfim, e o marfim sustentou a economia portuguesa durante muito tempo mesmo, até depois da escravidão. Mas o marfim não era algo muito comercializado na África antes da chegada dos europeus. O marfim só era utilizado pelos grandes líderes políticos. Ele não era utilizado por qualquer um. Portanto, ele não fazia parte desse comércio intenso. Ele fazia parte dos bens de prestígio, mas não com toda essa intensidade diante do pensamento europeu, certo? E também destacando a noz de cola. A noz de cola, aqui no Brasil, atualmente, é muito conhecida nos terreiros de matriz africana, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, ou nos candomblés, ou nas diversas umbandas, né? Ela é muito conhecida porque é chamada de obi. De obi é uma semente muito importante no ritual, tanto de Umbanda quanto do Candomblé. Mas ela também é muito conhecida por um refrigerante que eu particularmente gosto muito, a Coca-Cola. A Coca-Cola é feita da noz de cola. Ela é chamada também de café do Sião, né? Lá na África tradicional, e era utilizada pelos africanos que mascavam essa semente para conseguir ganhar mais energia, tá? Energia, aumentar a imunidade, de fato fazia muito bem para os africanos tradicionais. Bem, ela fazia parte da base comercial também do Império Songhai. Além, é claro, do ouro, da vidraçaria. E aí a gente entra num assunto muito complexo. Como disse para vocês no início do vídeo, o Império Songhai era muito militarizado, era muito cruel em suas atitudes. Consequentemente, com o contato, né, diante dos europeus, nasce outro modelo comercial, que se chama escravidão. Jefferson, a escravidão já existia no continente africano antes do colonialismo europeu? Já. A escravidão sempre existiu na humanidade. Mas o conceito de escravidão na África tradicional, antes da chegada dos europeus, antes dos contatos comerciais com os europeus, era muito diferente da escravidão como comércio, porque não existia comércio de fato. Na verdade, a escravidão era um modelo de dominação. Eu dominava o seu povo, não tinha limite territorial, e o seu povo fazia parte da minha dominação. Vocês passavam a ser, a etnia derrotada passava a ser escrava ou servia a etnia dominante. No caso, quando o Império Songhai domina o Império do Mali, ele tinha
três etnias dominadas: os Mossi, os Tuaregs e os Fulbe. Então, essas etnias dominadas, no conceito de escravidão na África tradicional, antes da chegada dos europeus, eram consideradas etnias escravas da etnia dominante do império, que era o Songhai. Certo? Beleza, voltando aqui a Soniali. Soniali, ele anexou Timbuktu e Degené, tá? Ele incorporou a religião islâmica, mas tinha um detalhe: ele mesmo não era muçulmano. Veja bem, ele manteve praticamente toda a tradição que já existia antes, né, do crescimento, do nascimento do Império Songhai. Porém, ele mesmo não era muçulmano. Isso trouxe um problema muito grande para ele. Mesmo anexando, mesmo incorporando a religião islâmica, ele passou por uma revolta, né, do Songhai, porque ele passou a ser inimigo do Islã, já que a maioria já tinha religiosidade islâmica, já eram muçulmanos. Ele, como líder do Império Songhai, tinha, entre aspas, né, socialmente, tinha que exercer a religião muçulmana, porém ele não era. E isso causou uma revolta. A revolta fez com que ele fosse morto. E aí nasce outra liderança, chamada Askia Muhammad, ou Muhammad. Askia Muhammad, Muhammad, quer dizer Maomé, tá? Quer dizer Maomé, é árabe. Askia Muhammad, primeira coisa que ele fez foi fazer uma peregrinação a Meca, quando ele assume o controle do Império Songhai. Chegando em Meca, ele ganha o título de califa. E o que é ser um califa? O que é um califado? Bem, o califa é o líder da Umma com dois M's, viu? Da Umma. Pô, Jefferson, dá teu papo, mano. O que é Umma? Explico. Uma comunidade islâmica que é regida pelo Alcorão ou Corão. Ou seja, califa é o cara, né? É o título que corresponde ao líder de Umma, certo? Umma com dois M's. E o que é Umma? A Umma é uma comunidade islâmica liderada, regida pelo Alcorão. Portanto, quando Askia Muhammad foi a Meca, numa peregrinação, logo depois que assumiu o Império Songhai, ele recebeu o título em Meca de califa, líder da Umma, comunidade islâmica regida pelo Alcorão. Mas a vida dos líderes do Império Songhai não era uma vida maneira não, cara. Não era uma vida fácil não. Por quê? Eles perderam o reinado, foram assassinados de várias maneiras. Porque existia uma avaliação, tá? Eles eram avaliados pelos generais mais antigos do exército do Songhai. Esse nome, né, o nome desse cargo, olha lá, se chamava Kalissa Farma. O Kalissa Farma avaliava, tá? Avaliava como estava correndo, né, a administração daquele imperador, né? Soniali foi pro ralo, tá? Acordou de bigode, morreu porque não era muçulmano. Assume Askia Muhammad, que era muçulmano, ganhou o título de califa. Entretanto, ele também foi avaliado pelo Kalissa Farma. Ele também teve, né? Também foi de ralo. Falando sobre a religião
dos Songhai era o seguinte, cara. Já disse para vocês que eles eram muçulmanos, né? Nem tanto, porque só exercia a religião muçulmana, só era do Islã quem fazia parte da casta do império, certo? A corte, os poderosos. Agora, os agricultores, né? O pessoal pobre mesmo, pé no chão, não, eles cultuavam a religião tradicional que tinha duas divindades principais: Harak-Dico, que representava o rio, e Dongo, que representava a tempestade. Jefferson, vamos lá, de novo, religião tradicional da África. Cultuava a ancestralidade e duas divindades chamadas Harak-Dico e Dongo. A Harak-Dico representava o rio Níger, no caso, e Dongo, tempestade. No sincretismo, aqui no Brasil, na matriz africana, no candomblé e na umbanda, o que seria isso? Bem, o rio Oxum, tempestade, Inhansã, certo? Então, essas duas divindades, Oxum e Inhansã, hoje cultuadas nos terreiros de umbanda e também nos candomblés, certo? Diante daquele entendimento queto, que foi a etnia que construiu o primeiro terreiro brasileiro, o Engenho Velho, nós temos aqui o sincretismo. Isso sim é o sincretismo de fato. Nós temos duas divindades: Harak-Dico, o rio, Dongo, tempestade, certo? O rio Oxum, tempestade, Inhansã. Essa é a influência histórica e religiosa que os Songhai deixam para o atual Brasil e para as religiosidades de matriz africana que nasceram ainda dentro do navio negreiro ou dos navios negreiros e foram ratificadas aqui pelos Queto no primeiro terreiro erguido do Brasil, lá na Bahia. Beleza? Então, a casta do Império Songhai era muçulmana. O povo, né, cultuava as religiões de tradições antigas. Será que dava problema nisso? Percebemos que os líderes tinham a obrigação de ser muçulmanos, porque Sony não era muçulmano. Sony cultuava Harak-Dico e Dongo. Mesmo ele anexando a religião islâmica, ele morreu por causa disso, porque ele foi avaliado por um Khalisa Farma, certo? Um general veterano, assim como vários imperadores do Império Songhai foram avaliados e também morreram. Mas principalmente Soniali foi avaliado e morreu porque não exercia a religião islâmica e a liderança tinha que ser. Mas as religiões conviviam entre si no Império Songhai. Esse é um fenômeno que acontece até hoje na África. Você tem locais onde são exercidas a religião islâmica e as religiões tradicionais com o sincretismo entre ambos, tá? Nigéria, né, é um grande exemplo disso. Os Yorubais, né, os Haussais, eles exercem tanto o cristianismo quanto o islamismo, mas também as religiões tradicionais. É um fenômeno ainda muito complexo para ser entendido por todos nós, mesmo pesquisando, mas é maravilhoso, é o verdadeiro sincretismo. Beleza, então, um último detalhe para a gente encerrar nosso vídeo, que está enorme. Vamos lá. O Império Songhai foi o único império na África tradicional que tinha força naval. Olha só, que negócio maravilhoso. O Império Songhai tinha força naval. E por isso ele se destacou. E por isso ele foi tão poderoso. Tão poderoso. E por isso também ele foi tão almejado
pelos europeus. Tão almejado, que com a influência europeia, lembramos que desde 1471 já tinha um acordo, né, na costa atlântica da África, né, feito por Fernão Gomes, um mercador português. Com a influência europeia, o Império Songhai vai ao chão. E por que ele vai ao chão? Ele fica muito grande. Ele tem a necessidade de dominar o Saara, ele tem a necessidade de dominar a costa atlântica, ele tem a necessidade de dominar o Mediterrâneo, ele fica muito grande. Quanto maior o império, né? Uma grande visão disso foi Roma também, logo, né? Fazendo uma analogia, quanto maior o império, mais difícil a administração dele. E aí ele foi fracionado. Dominado por quem? Para quem? Ele foi dominado pelo Império Marroquino, certo? E aí o Império Songhai acabou, foi fracionado, o Império Marroquino domina ali a África do Norte. E aí é outra história que nós vamos com certeza contar aqui. Valeu? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Hoje é sexta-feira. Epa babá, salve o nosso grande pai Oxalá. Seja Lufã ou não. Beijo no coração.